Olá! Muitas pessoas me perguntam sobre a minha história de vida, como é que eu cheguei até aqui. Olha, eu vou te contar que ela daria uma novela. Por muito tempo, eu não quis contar a minha história aqui pra vocês. Geralmente os meus vídeos são sobre um conteúdo para ajudar você que tá me assistindo agora. Então eu pensava, puxa, eu não tenho que ser o foco do canal. Mas algumas alunas dos meus cursos, hoje são mais de 1.600 alunos, sempre diziam que tiravam força da minha trajetória de vida para perseguir o seu sonho. E foi aí que começou a fazer sentido. A nossa história é o que nos faz únicos, é o que faz as pessoas se conectarem com a gente ou não, e tudo bem. 1 ano e meio de canal, eu vou te contar um pouquinho da minha história. Eu nasci em Santos, no litoral de São Paulo, e eu venho de uma família de mulheres guerreiras, que cuidaram das suas famílias praticamente sozinhas. Eu comecei a trabalhar aos 13 anos com a minha mãe, que é contadora, mas eu acabei não conseguindo conciliar com os estudos. Então até a faculdade eu fazia alguns bicos, geralmente aos fins de ano, no shopping. Ainda adolescente, eu lembro que a professora passou na sala de aula uma reportagem do Pedro Bial narrando a queda do Muro de Berlim. E foi ali que eu decidi que eu faria jornalismo. Eu queria escrever e cobrir guerra, imagina. Com 18 anos eu consegui passar na faculdade de jornalismo. E eu trabalhava durante o dia em um escritório de importação para poder bancar a faculdade. O dinheiro era super apertado, mas eu tenho orgulho de ter sido a primeira pessoa da minha família mais próxima a ter conseguido estudar e fazer a faculdade, me formar. Na faculdade, sem querer, eu consegui emplacar no jornal Estado de São Paulo uma história do dono da empresa em que eu trabalhava na época. Eu conversei com um professor, ele gostou da história, entrevistaram o dono da empresa e a reportagem saiu. Foi assim que uma amiga querida me indicou para trabalhar na agência de comunicação onde ela trabalhava. Nessa empresa eu fiquei mais de 6 anos e foi uma verdadeira escola sobre comunicação. Lá eu tive a oportunidade de atender grandes clientes como o antigo Banco Real e a gigante de tecnologia Microsoft. Mas aquele bichinho da reportagem que me fez estudar jornalismo ficava lá na minha cabeça. Então eu tive a oportunidade de trabalhar na Editora Abril como editora de projetos especiais. E foi outra escola, porque a responsabilidade era enorme. Eu era responsável por criar desde informes publicitários até revistas inteiras para empresas como Unilever, Procter & Gamble, Líder Magazine e Lojas Renner. Eu criava o projeto com a equipe da editora, aprovava com o cliente, contratava uma equipe de freelas para executar, administrava o orçamento, revisava toda a edição e cuidava de tudo até o material sair da gráfica, dá para imaginar? Foi nessa época o meu primeiro contato com os temas comportamento, moda e beleza. Mas eu queria a experiência da reportagem. Na própria Editora Abril eu escrevi para várias revistas da editora. Quando eu saí de lá, eu fui morar em Belo Horizonte. E chegando em Belo Horizonte, surgiu uma vaga para cobrir um repórter em política no principal jornal de Minas, o Estado de Minas. E eu lembro que na entrevista de emprego, eu disse pro editor do caderno que eu não entendia nada de política, mas ele gostou do meu texto e resolveu arriscar. A experiência foi incrível. Entre erros, acertos e muito aprendizado, eu fui chamada para integrar a equipe de São Paulo na cobertura das eleições presidenciais de 2010, respondendo para o Correio Brasiliense, que é um dos principais jornais de política do Brasil. Foi uma loucura. Imagina cobrir 3 candidatos à presidência no mesmo dia, mandar texto para a redação, aquela correria, muitas horas de trabalho durante o dia, coisa que só aos 20 anos de idade você dá conta. De volta a São Paulo, apesar de eu amar ter morado em BH, ter adorado as pessoas de lá, a saudade de estar perto da família e dos amigos estava batendo forte. E aí eu fui trabalhar no IG, depois na Editora Globo, cobrindo negócios, até que eu engravidei do meu marido, na época namorado. A gravidez não tinha sido nada programada e o jornalismo estava cada vez mais instável, com as editoras fazendo cortes e cortes de funcionários. A ideia era voltar para a comunicação, mas com a gravidez mais avançada, eu e meu marido começamos a pensar em empreender. Ele me disse que tinha que ser algo que eu tocasse o dia a dia. Foi então que eu me lembrei do meu conhecimento em moda por conta das revistas que eu tinha feito para varejistas desse nicho, lá na Editora Abril, lembra? A gente montou a loja, a Bia tinha meses na época e foi um sufoco. Gente, só quem já foi varejista sabe o tamanho da relação.
Eu fazia toda a comunicação da loja, montava coleções, mapeava possíveis fornecedores, administrava a equipe de vendas com metas, etc. e ainda atendia as clientes. Não contente, eu resolvi estudar a consultoria de imagem. Eu queria trazer um serviço a mais para a loja e fazer eventos para a gente conseguir se diferenciar de verdade. Foram 3 formações e eu percebi que a consultoria de imagem nada mais era que comunicação. Entre clientes da loja e de fora da loja, atendi mais de uma centena de mulheres. Enquanto isso, a loja estava entre altos e baixos. No primeiro ano e meio ela se pagou. A gente começou a vender muito pelas redes sociais e resolveu montar um site, achando que era só colocar o estoque do site no ar e sair vendendo. Com a dificuldade de trazer clientes para o site, eu comecei a estudar tudo que eu encontrava sobre marketing digital e vendas pela internet. O site começou a vender, mas as vendas na loja iam de mal a pior. Nesse meio tempo, eu tinha criado o poder da imagem. Muitas vezes, era 11 horas da noite, depois de mal ter visto a minha família, eu deitava na cama com o laptop no colo e ia criar os posts para o Instagram. E eu lembro até hoje do meu marido me olhando torto, com aquela cara, falando, não acredito que você está fazendo isso essa hora. Ele não acreditava muito naquilo. A ideia era usar o poder da imagem para vender as roupas da loja, mas eu morria de vergonha de fazer o tal look do dia e de fotografar. Com isso, eu construí uma revista eletrônica, aproveitando a experiência que eu tinha tido nas editoras. Veio a crise e a loja quebrou bonito. Ao mesmo tempo, o poder da imagem cresceu tanto e tão rápido que eu passei a vender consultoria de imagem, palestra, treinamento para empresa, para equipe de vendas, ou seja, eu comecei a rentabilizar por causa das minhas redes. E foi aí que nasceu o desejo de aliar o meu conhecimento em comunicação e em marketing digital para fazer cursos online e ajudar outras pessoas a se destacarem por meio da internet. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, a gente acabou de bater o número de 1.664 alunos. O mundo online se tornou a minha paixão e mudou a minha vida. Para mim, mais que um número, 1.664, esse resultado significa a chance de ajudar mais de 1.600 pessoas a também mudarem a sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha te inspirado e te mostrado que nem sempre o caminho é fácil, mas com foco, persistência e o conhecimento certo é possível. Não é sorte, é trabalho duro. Mas como eu sempre digo, se você escolhe o sucesso te escolhe de volta. Não esquece de assinar o canal para saber dos nossos vídeos em primeira mão e também de seguir a gente nas outras redes sociais. Um beijo e até mais!